Dezembro de 2020. Em um dos maiores supermercados de São Paulo, o silêncio substituiu o alarde. Funcionários, sem nenhuma coletiva de imprensa ou anúncio oficial, começaram a retirar dezenas de garrafas verdes das prateleiras principais, abrindo espaço para marcas internas menores. Aquele momento silencioso marcou o fim não oficial de uma guerra comercial que durou mais de 2 décadas. Mas que império era esse? No seu ápice, o Coate não era apenas mais um refrigerante. Era a arma letal da Coca-Cola no Brasil. Impulsionada por orçamentos de dezenas de milhões de dólares e representada pelo ídolo nacional Gustavo Kuerten, a marca chegou a capturar quase um quarto do mercado, ameaçando desbancar o até então intocável Guaraná Antártica. Hoje, no entanto, toda essa glória evaporou. Onde antes havia campanhas bilionárias e prateleiras dominadas pela cor verde, agora restam apenas poeira, garrafas esquecidas nas prateleiras inferiores e uma marca zumbi respirando por aparelhos. Como um superprojeto blindado pela maior corporação de bebidas do planeta, com recursos financeiros infinitos e uma rede de distribuição inigualável, colapsa tão drasticamente diante de uma lata de guaraná tradicional? A resposta não está no sabor. Ela se esconde em uma série de decisões catastróficas, tomadas em salas de reuniões estrangeiras, na arrogância de campanhas publicitárias agressivas que insultaram o orgulho do consumidor e no erro fatal de subestimar a profunda conexão cultural de uma nação. Para entender a magnitude da queda, é preciso primeiro compreender a escala e a cegueira da ambição. Na virada para a década de 1990, a The Coca-Cola Company não era apenas uma empresa multinacional operando no Brasil, ela era uma força incontestável da natureza. Com o fim da hiperinflação graças ao Plano Real, o poder de consumo da classe média brasileira explodiu. O logotipo vermelho e branco dominava as paisagens urbanas, os outdoors nas rodovias, os comerciais de televisão no horário nobre e, mais importante, as mesas de domingo das famílias de norte a sul do país. No segmento de refrigerantes de cola, a hegemonia era absoluta. No entanto, havia uma falha na armadura do gigante. Uma espinha entalada na garganta corporativa que nenhuma quantidade de investimento em marketing conseguia remover. No Brasil, e quase exclusivamente no Brasil, a Coca-Cola não estava sozinha no topo. Havia um segundo rei dividindo o trono, vestido de verde, ostentando um fruto exótico da floresta amazônica: o Guaraná Antártica. O mercado brasileiro de refrigerantes possuía uma anomalia fascinante que desafiava a lógica global da corporação de Atlanta. O sabor Guaraná não era apenas um nicho ou uma preferência passageira. Ele representava mais de um quarto de todo o mercado nacional de refrigerantes. E nesse território, a Antártica governava com mão de ferro, possuindo uma conexão quase espiritual com o paladar e a identidade do povo brasileiro. O Guaraná Antártica era o sabor das festas infantis, o acompanhamento obrigatório das confraternizações informais, uma marca que havia se entrelaçado com a própria ideia do que significava ser brasileiro. Para os executivos da The Coca-Cola Company, tanto nas sedes regionais no Rio de Janeiro quanto na matriz global, essa realidade era mais do que uma frustração financeira. Era uma ofensa corporativa. A cultura interna da empresa não aceitava o segundo lugar. Historicamente, a Coca-Cola havia tentado infiltrar-se no mercado de Guaraná diversas vezes, lançando marcas como o Taí, um refrigerante que obteve sucesso regional, mas que nunca conseguiu sequer arranhar a couraça de mercado da Antártica em escala nacional. O Taí era visto como uma bebida de segunda linha, um prêmio de consolação. A Coca-Cola não queria consolação. Ela queria dominação total. A obsessão começou a ditar as regras do jogo. A liderança decidiu que não bastava mais competir nas margens. Era necessário criar um killer, um produto desenvolvido não apenas para existir, mas para aniquilar o concorrente direto. Em 1997, essa obsessão tomou forma e ganhou um nome. Nasceu o Coate. O processo de criação do Coate foi um exemplo clássico da engenharia corporativa. O nome foi meticulosamente extraído da mitologia indígena amazônica, onde Coate representa o deus do sol, uma tentativa clara de injetar uma aura de autenticidade nativa em um produto desenhado em laboratório. A fórmula foi extensamente testada em grupos focais secretos, projetada para ser ligeiramente menos doce que o concorrente,
mirando um público que a empresa acreditava estar amadurecendo. Cada detalhe, do design da garrafa ao tom exato do líquido, foi calculado por planilhas de risco e algoritmos de mercado. Aqui, a dissonância narrativa começou a se formar, silenciosa, mas profunda. De um lado, havia o Guaraná Antártica, um patrimônio cultural líquido com décadas de memória afetiva, falhas e acertos que o humanizavam. Do outro, estava o Kuat, um produto laboratorial nascido não de uma paixão por criar algo novo, mas de uma obsessão matemática por destruir um rival. Era o cálculo frio enfrentando o calor da tradição. A arrogância da corporação multinacional acreditava que, com dinheiro suficiente, pesquisa suficiente e agressividade suficiente, a memória cultural de uma nação poderia ser reescrita e comprada em garrafas plásticas. O projeto Kuat não foi concebido como um simples lançamento de produto. Foi orquestrado como uma invasão militar. Orçamentos que faziam as campanhas anteriores parecerem trocos foram aprovados sem hesitação. A Coca-Cola estava disposta a queimar montanhas de dinheiro para garantir que, quando o Kuat chegasse às prateleiras, o consumidor brasileiro não tivesse para onde olhar sem ver a nova coroa de Guaraná que a empresa havia forjado. O gigante havia finalmente se levantado, vestido a armadura e apontado todas as suas armas para o coração do mercado brasileiro. Eles tinham a fórmula. Eles tinham o nome. Eles tinham os milhões. A única coisa que eles não entendiam era que o orgulho de um país não pode ser decodificado em uma sala de reuniões. Mas no final de 1997, antes que qualquer gota fosse derramada, os corredores da Coca-Cola só respiravam vitória. A Guerra Santa estava prestes a começar e a ofensiva seria implacável. Quando o Kuat foi finalmente lançado em 1997, a estratégia da The Coca-Cola Company não foi uma introdução sutil ao mercado. Foi um verdadeiro ataque relâmpago, uma blitzkrieg corporativa desenhada para chocar e dominar. A ordem que ecoava dos escritórios no Rio de Janeiro e em Atlanta era clara. O verde do Kuat deveria ser a única cor visível no horizonte do consumidor brasileiro. O lançamento não economizou um único centavo. Estima-se que a campanha inicial tenha consumido dezenas de milhões de dólares. Um orçamento de marketing sem precedentes para um produto local na América Latina naquela época. A execução dessa invasão verde foi meticulosa, para quebrar a barreira emocional quase impenetrável que o Guaraná Antártica possuía com o público. A Coca-Cola precisava de um rosto. Não um rosto qualquer, mas alguém que personificasse o Brasil vitorioso, simpático, indiscutivelmente amado. A escolha recaiu sobre o tenista Gustavo Kuerten, o Guga. No final dos anos 90, Guga não era apenas um atleta excepcional. Ele era o herói nacional supremo, com seus cachos desgrenhados e sorriso fácil, que logo se consagraria como tricampeão de Roland Garros. Ele era o garoto de ouro do país, a personificação da brasilidade que a corporação queria engarrafar. A associação de Guga ao Kuat foi um golpe de mestre do marketing. A The Coca-Cola Company estava efetivamente comprando a simpatia, a humildade e o patriotismo que o atleta irradiava, transferindo essas qualidades humanas para um líquido recém-criado em um laboratório corporativo. Os comerciais de televisão monopolizavam os intervalos do horário nobre. Em telas de norte a sul do Brasil, Guga bebia Kuat, sorria e convidava a nação a experimentar o novo padrão de excelência. A saturação visual era absoluta. Se um consumidor entrasse em um supermercado, encontraria ilhas gigantescas e montanhas de Kuat, bloqueando os corredores principais, com promotoras oferecendo degustações a cada esquina. Nas rodovias, outdoors colossais projetavam a garrafa verde contra céus ensolarados. Nas padarias e pequenas lanchonetes, refrigeradores inteiros foram trocados, adesivados e subsidiados pela corporação, com a condição explícita de que o Kuat ganhasse as prateleiras na altura dos olhos, relegando o Guaraná Antártica para as sombras das prateleiras inferiores. A máquina de distribuição da Coca-Cola, indiscutivelmente a mais eficiente do planeta, trabalhou com uma brutalidade comercial fascinante. Através de táticas agressivas de venda, muitas vezes operando nas zonas cinzentas da pressão sobre o varejo, os distribuidores impunham
que para um comerciante comprar a Coca-Cola tradicional com bons descontos, ele precisava obrigatoriamente estocar fardos e mais fardos de Coate. Não era uma questão de escolha para o dono do pequeno barzinho, era uma exigência para manter seu negócio competitivo. A onipresença do produto criou uma ilusão imediata de demanda. Nos primeiros meses e anos, os números foram estrondosos. Os relatórios enviados à matriz global brilhavam com gráficos de crescimento vertical. A força bruta do dinheiro e da logística estava, aparentemente, funcionando com perfeição. O Coate não estava apenas ganhando mercado. Ele estava canibalizando os números do rival histórico. A participação de mercado da nova marca disparou em tempo recorde, atingindo picos impressionantes que ameaçavam tomar quase um quarto de todo o segmento de Guaraná, um feito que a própria corporação celebrou como uma vitória operacional incontestável. No entanto, por trás dessa cortina de fumaça dourada, uma tensão sutil começava a se acumular. O sucesso inicial do Coate não era orgânico. As pessoas não estavam comprando o refrigerante porque haviam se apaixonado repentinamente pelo seu sabor, ou porque ele evocava memórias genuínas. Elas estavam comprando porque ele estava lá, inevitável e impossível de ignorar, empurrado por promoções agressivas, pressão de distribuição e pela aura do maior ídolo esportivo do país. A marca estava crescendo rápido demais, forçando um relacionamento que não havia tido tempo de amadurecer. E, na tentativa de acelerar ainda mais essa dominação e dar o golpe de misericórdia no concorrente, a equipe de marketing tomaria, em breve, a decisão que acenderia o pavio de sua própria queda. No auge dessa ofensiva inicial, os corredores da The Coca-Cola Company no Brasil eram tomados por um clima de euforia contagiante. Os números pareciam validar cada centavo do investimento bilionário. Em um período surpreendentemente curto, o Coate saltou de um lançamento ambicioso para capturar quase 24% de participação no concorrido mercado nacional de Guaraná. Nas planilhas de desempenho, o plano estava funcionando com uma precisão matemática assustadora. A invasão verde havia não apenas estabelecido uma nova marca, mas provado que a distribuição esmagadora e o marketing de força bruta poderiam, teoricamente, dobrar a vontade de uma nação inteira. Durante esse pico, a presença do Coate era incontornável. Festas de aniversário, confraternizações de fim de ano e churrascos de domingo começaram a exibir as garrafas verdes com o sol estilizado em seus rótulos. A associação com Guga atingiu seu ápice quando o tenista continuava a enfileirar vitórias históricas nas quadras de saibro pelo mundo. Para os executivos, a equação era simples e perfeita. Guga era o herói indiscutível do Brasil. Guga bebia Coate. Logo, o Brasil beberia Coate. A marca havia literalmente comprado seu lugar na mesa das famílias brasileiras. Mas o sucesso obtido pela força raramente se converte em lealdade genuína. Enquanto a diretoria celebrava os gráficos de vendas que apontavam para o céu, um ponto cego perigoso crescia na visão estratégica da empresa. O consumidor brasileiro, embora atraído pela novidade e bombardeado pelas promoções irresistíveis, começava a sentir o peso da imposição. O dono do pequeno bar da esquina sorria ao vender o produto, mas nos bastidores ressentia-se da venda casada não oficial e da forte pressão exercida pelos distribuidores da multinacional. A vitória do Coate neste momento inicial era, na verdade, uma fortaleza construída sobre areia. O mercado havia sido conquistado não pelo coração, mas pela exaustão e pela onipresença. A corporação havia confundido experimentação forçada com fidelidade à marca. Eles não entenderam que o Guaraná Antártica não era apenas um concorrente comercial, era uma instituição cultural que havia passado décadas construindo um relacionamento orgânico, cheio de altos e baixos, com seu público. O afeto não se constrói em um trimestre fiscal. Cegos pelo brilho dos 24% de market share, os estrategistas da campanha decidiram que era hora de dar o passo seguinte. Se o Coate já estava nas prateleiras e nas casas, o próximo movimento não seria apenas promover o próprio produto, mas desmoralizar publicamente o rival histórico. Era o momento de provar, de uma vez por todas, a superioridade do líquido forjado em laboratório.
A decisão de atacar diretamente o líder de mercado marcaria o fim da lua de mel e o início de uma das mais desastrosas derrapadas de marketing da história recente do país. A semente da queda estava prestes a ser plantada pelas mãos da própria arrogância corporativa. A história corporativa moderna está repleta de contos sobre a arrogância que precede a ruína. Para o Kuat, esse ponto de inflexão não ocorreu devido a uma falha na linha de produção ou a uma crise econômica externa. A ruína começou em uma sala de reuniões com ar-condicionado, quando os estrategistas, inebriados pelo sucesso inicial, decidiram que não bastava apenas coexistir no mercado. Para dominar de forma absoluta, era preciso desmoralizar publicamente o rei. A transição de uma estratégia de introdução agressiva para um ataque frontal direto marcou o início do fim. Inspirados pelo sucesso histórico de táticas como o Desafio Pepsi nos Estados Unidos, os executivos de marketing da Coca-Cola decidiram implementar uma campanha de teste cego em escala nacional no Brasil. A premissa era perigosamente simples: colocar estandes em locais públicos, vendar os olhos dos consumidores e fazê-los provar dois guaranás, o Kuat e o concorrente líder. Os comerciais de televisão, cuidadosamente editados, mostravam sucessivos brasileiros retirando as vendas e declarando, com surpresa orquestrada, sua preferência pelo sabor do produto da Coca-Cola. No papel e nas cartilhas de marketing de Atlanta, era uma jogada brilhante. Uma demonstração empírica de superioridade de produto. No entanto, na complexa teia cultural do Brasil continental, foi um erro de cálculo colossal. A campanha do teste cego não foi recebida como uma competição amigável. Foi percebida como uma ofensa velada. A mensagem nas entrelinhas que a corporação multinacional estava transmitindo ao público brasileiro soava como um eco de imperialismo cultural. O guaraná que vocês beberam a vida inteira é inferior. Nós, a gigante americana, viemos aqui e aperfeiçoamos a sua própria bebida nacional. O tom adotado nas campanhas muitas vezes esbarrava na ironia e na condescendência. Eles tentaram desconstruir décadas de tradição em comerciais de 30 segundos, usando o sarcasmo como arma. A dissonância narrativa foi imediata e fatal. O consumidor brasileiro é notoriamente passional e possui um senso de proteção aguçado em relação aos seus símbolos culturais. O Guaraná Antártica possuía defeitos, é claro, mas eram os defeitos de um velho amigo da família. Criticar o Antártica não era como criticar um sabão em pó. Era como falar mal do churrasco de domingo, da seleção brasileira ou do bolo da avó. A Coca-Cola não estava apenas desafiando uma marca concorrente. Ela estava, sem perceber, insultando a memória afetiva de uma nação. O choque emocional causou uma mudança drástica na percepção do público. Aquilo que antes era visto como uma novidade refrescante, patrocinada pelo carismático Guga, de repente começou a ganhar contornos de arrogância corporativa. O sorriso de Gustavo Kuerten já não conseguia mascarar a agressividade predatória da marca. Nos bares e supermercados, a empatia do público começou a mudar de lado. As pessoas que antes compravam Kuat, por curiosidade ou conveniência, começaram a olhar para uma garrafa verde com um leve, mas persistente, ressentimento. A semente da indignação havia sido plantada no solo fértil do orgulho nacional. Em vez de roubar os clientes fiéis do Guaraná Antártica, a campanha de ataque da Coca-Cola acabou despertando um instinto de defesa no consumidor. O brasileiro médio começou a realizar um boicote silencioso, não organizado, mas profundamente enraizado na recusa de ceder à imposição de um gigante estrangeiro que se recusava a respeitar a casa em que havia entrado. A indignação silenciosa não demorou a se refletir nos gráficos de desempenho corporativo. O que antes era uma linha de crescimento vertical e imparável, subitamente encontrou um teto de vidro e, em seguida, começou a apresentar as primeiras, embora discretas, quedas. A equipe de vendas de campo, que nos primeiros anos recebia tapinhas nas costas e pedidos de reposição rápida, passou a enfrentar a resistência aberta dos comerciantes. Bares tradicionais de bairro, padarias de esquina e pequenos restaurantes
o verdadeiro coração da distribuição orgânica de bebidas no Brasil, começaram a esconder as garrafas verdes de Coate nas partes menos visíveis ou menos refrigeradas de seus equipamentos, devolvendo o lugar de honra e destaque ao Guaraná Antártica. O erro fatal da corporação foi subestimar a inteligência e o apego emocional do seu público-alvo. O teste cego, meticulosamente desenhado para ser uma prova irrefutável de qualidade, tornou-se rapidamente um símbolo de presunção. Para o consumidor médio, a campanha transmitia uma mensagem que soava desesperada e artificial. Se o Coate precisava tentar provar tão arduamente que era melhor que o concorrente, recorrendo a truques, comparações diretas e edições de câmera, era porque, no fundo, a própria marca não sustentava sua superioridade natural. A autenticidade, um valor inegociável para a cultura brasileira, havia sido sacrificada no altar da publicidade agressiva. Dentro dos luxuosos escritórios da The Coca-Cola Company, a atmosfera de celebração deu lugar a um estado de alerta e, gradativamente, a uma profunda confusão estratégica. Os executivos não conseguiam compreender como uma campanha matematicamente superior em métricas de engajamento, apoiada pelo atleta mais amado do país e impulsionada por orçamentos estratosféricos, estava começando a falhar na ponta final de consumo. Eles haviam seguido à risca todas as cartilhas dos manuais de marketing das melhores escolas de negócios estrangeiras. Eles haviam comprado os melhores espaços comerciais, contratado os melhores rostos e subsidiado as maiores frotas de distribuição. Contudo, a realidade nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e dezenas de outras capitais contava uma história completamente diferente. A empatia do público havia mudado de lado. A tentativa implacável de assassinar a reputação do Guaraná Antártica acabou humanizando e fortalecendo ainda mais o rival. O Antártica passou a ser visto não apenas como a marca local, imperfeita mas autêntica, mas como um símbolo nacional, sofrendo um ataque desleal de um império implacável. O Coate, por sua vez, cristalizou sua imagem de forma irreversível. O intruso rico, arrogante, corporativo e fundamentalmente desconectado da alma da nação. Essa semente de indignação marcou o fim irrevogável da fase de lua de mel do produto. O Coate havia perdido definitivamente a chance de ser adotado de forma orgânica pelas famílias. A partir daquele momento histórico, cada ponto percentual de participação de mercado não seria mais conquistado pelo desejo do consumidor, mas sim comprado à força, a um custo financeiro cada vez maior e insustentável. E à medida que a pressão por resultados imediatos aumentava e os lucros marginais começavam a encolher, a corporação, dominada pelo pânico de perder seu investimento bilionário, começaria a tomar uma série de decisões táticas erráticas. Essas decisões descaracterizariam completamente a essência da marca, destruindo qualquer ínfima chance de redenção e pavimentando, tijolo por tijolo, o caminho para um declínio longo, humilhante e doloroso. O pânico silencioso é uma força destrutiva dentro de grandes corporações. Quando os relatórios de vendas começaram a refletir a estagnação do Coate e a rejeição crescente do público após as campanhas agressivas, a diretoria da The Coca-Cola Company no Brasil entrou em um estado de urgência frenética. A estratégia de dominação pela força e arrogância havia falhado. O plano original de substituir o Guaraná Antártica nos corações brasileiros havia colidido violentamente com a muralha do orgulho nacional. Sem um plano de contingência claro para lidar com a rejeição emocional, a marca mergulhou na sua fase mais caótica e desorientada. Se você não consegue vencer seu oponente no jogo tradicional, a reação corporativa instintiva é tentar mudar as regras do jogo. Essa foi a lógica adotada a portas fechadas. A ordem que desceu dos escalões superiores foi inovar a qualquer custo. O Coate, que havia sido lançado com uma identidade singular, massiva e imponente, a arma verde definitiva, começou a sofrer de uma profunda crise de múltiplas personalidades. A liderança decidiu que a solução para a queda de empatia não era um recuo estratégico ou uma tentativa de reconstruir o relacionamento orgânico com o cliente, mas sim uma enxurrada de novos produtos derivados. Foi assim que as prateleiras dos supermercados brasileiros
começaram a ser inundadas por variações que confundiam o consumidor muito mais do que o atraíam. Primeiro veio o Coate com um toque de laranja, uma tentativa de emular sucessos regionais de misturas caseiras, mas que soava artificial vindo de uma garrafa de plástico. Depois, em uma tentativa desesperada de surfar na incipiente onda de saudabilidade que começava a ditar as tendências globais no início dos anos 2000, a empresa lançou o Coate Eco. Era uma variação ousada, porém confusa, que misturava guaraná com extrato de chá verde. O produto tentava apelar desesperadamente para os jovens urbanos e para um público fitness, mas acabou alienando os consumidores tradicionais que apenas queriam um sabor familiar e doce para o churrasco de domingo. A cada novo lançamento, a mensagem central da marca se estilhaçava. A espinha dorsal do produto foi quebrada em nome da novidade. O consumidor médio, ao olhar para a gôndola do supermercado, já não sabia o que o Quat representava. Ele era o refrigerante do Guga? Era uma bebida de saúde alternativa com chá verde? Era uma mistura cítrica? O Quat havia deixado de ser um desafiante imponente para se tornar uma cobaia de laboratório testada a céu aberto. A identidade visual acompanhou esse colapso estrutural. Os rótulos e as garrafas mudavam com uma frequência alarmante, perdendo qualquer senso de coesão ou herança. O sol indígena, estilizado e forte, que adornava as primeiras embalagens com orgulho, foi sendo substituído por designs cada vez mais genéricos, limpos e esquecíveis. A marca estava tentando ser tudo para todos, e como manda a mais implacável regra do marketing, estava rapidamente se tornando nada para ninguém. A profusão de mensagens conflitantes gerou uma paralisia no consumidor. Quando as vendas não responderam aos novos lançamentos, a liderança corporativa da Coca-Cola entrou em um ciclo vicioso de reestruturações. Executivos e diretores de marketing começaram a ser trocados com uma velocidade vertiginosa. Cada nova equipe que assumia o comando trazia consigo uma fórmula mágica diferente para ressuscitar a marca e justificar os orçamentos bilionários ainda atrelados ao projeto. As campanhas publicitárias passaram a oscilar de forma quase esquizofrênica. Em um semestre, adotavam um humor adolescente pastelão e irreverente para tentar capturar a geração Z nascente. No semestre seguinte, abortavam a estratégia e tentavam desesperadamente retornar ao posicionamento seguro e familiar do passado. Essa total falta de coerência destruiu o ativo mais valioso que qualquer produto no mercado de consumo massivo pode ter: a previsibilidade afetiva. O consumidor que entrava no supermercado já não sabia se estava comprando uma bebida alternativa voltada para o bem-estar, um experimento de sabor cítrico ou o clássico guaraná que supostamente deveria acompanhar o almoço de domingo em família. Como resultado direto dessa desorientação crônica, o espaço físico nas gôndolas começou a refletir a irrelevância mental da marca. Os varejistas, que operam sob a lógica fria e implacável do giro rápido de estoque e da margem de lucro, não podiam mais justificar a manutenção de ilhas gigantescas e displays privilegiados dedicados a um produto que o público começava ativamente a ignorar. Sem o respaldo de vendas orgânicas expressivas, o Coate foi sendo lenta e silenciosamente rebaixado. Das posições nobres, exatamente na altura dos olhos do consumidor, as garrafas verdes foram sendo empurradas para as prateleiras inferiores, passando a disputar espaço de forma humilhante com marcas regionais de baixo custo, conhecidas popularmente no Brasil como tubaínas. A verdadeira tragédia dessa fase de profunda desorientação corporativa foi o completo desperdício de tempo estratégico. A matriz gastou dezenas de milhões de dólares em reformulações líquidas, pesquisas de tendências que não se aplicavam à realidade local e embalagens repaginadas, tentando freneticamente descobrir quem o Coate deveria ser para voltar a crescer. O gigante de Atlanta estava tão focado em olhar para dentro de seus próprios laboratórios, tentando estancar o sangramento de suas planilhas internas, que cometeu o erro fatal de ignorar o cenário macroeconômico ao seu redor. Eles falharam em perceber que o mercado não estava estático esperando que o Coate se consertasse. Enquanto a Coca-Cola tropeçava em sua própria crise de identidade, seu arquirrival histórico não apenas havia sobrevivido à agressiva invasão verde do final dos anos 90, mas estava orquestrando uma manobra de proporções continentais.
Uma monumental consolidação de mercado estava prestes a reescrever as regras do jogo no Brasil, criando um leviatã corporativo que fecharia de forma sistemática e asfixiante as vias respiratórias do combalido refrigerante. O verdadeiro e letal contra-ataque não viria através de disputas de sabor em comerciais de televisão, mas por meio do domínio absoluto de onde e como as pessoas bebiam. Enquanto a The Coca-Cola Company lutava contra seus próprios fantasmas internos, tentando desesperadamente redefinir a identidade estilhaçada do Coat, o mercado do lado de fora das janelas de vidro de seus escritórios corporativos estava prestes a sofrer um abalo sísmico. A miopia estratégica de focar exclusivamente nas próprias planilhas e variações de sabor cobraria um preço devastador. O Guaraná Antártica, o rival que a Coca-Cola jurava ter encurralado e desmoralizado, não estava apenas sobrevivendo. Ele estava orquestrando a maior manobra defensiva e ofensiva da história do capitalismo brasileiro. No ano de 1999, um anúncio chocou o país e reescreveu permanentemente as regras do jogo. A Companhia Antártica Paulista e a Cervejaria Brahma, duas gigantes históricas e eternas rivais, anunciaram uma fusão monumental. Desse casamento corporativo sem precedentes, nasceu a Ambev, Companhia de Bebidas das Américas. Da noite para o dia, o cenário competitivo deixou de ser uma mera disputa de marketing entre marcas de refrigerante e se transformou em uma guerra letal de infraestrutura, monopólio e poder de fogo logístico. Para entender a gravidade absoluta dessa fusão para o destino do Coat, é fundamental compreender a verdadeira anatomia do consumo no Brasil. A batalha definitiva pelas vendas de bebidas não ocorre nos corredores iluminados dos grandes supermercados hiperconsolidados. A verdadeira guerra é travada nas trincheiras das ruas, nas centenas de milhares de pequenos bares, padarias de bairro, botecos de esquina e lanchonetes familiares. Esses pequenos estabelecimentos são o coração pulsante da distribuição orgânica e do consumo diário do país. A Ambev, agora armada com um portfólio combinado das cervejas mais consumidas pela população, como Skol, Brahma e a própria Antártica, de repente passou a segurar a chave mestra para trancar cada uma dessas portas. A estratégia comercial da nova megacorporação foi implacável, operando sob uma lógica de sobrevivência comercial inegociável. Quando o distribuidor da Ambev estacionava seu caminhão diante de um pequeno bar, a regra imposta era brutalmente clara. Para que o comerciante recebesse as cervejas líderes de mercado, os produtos que efetivamente pagavam o aluguel do bar no fim de semana, ele precisava adotar o pacote completo da empresa. Esse pacote significava a exclusividade das geladeiras e a prioridade absoluta para o Guaraná Antártica. O espaço físico que a Coca-Cola havia comprado à força nos anos anteriores, utilizando pesados subsídios financeiros e a influência da marca, começou a evaporar em questão de meses. Colocado contra a parede e diante do risco de ficar sem sua cerveja mais vendida, o dono do pequeno negócio não hesitou. Ele desconectou as geladeiras da Coca-Cola, descolou os adesivos com o sol verde do Coat de seus balcões e aceitou a nova ordem imposta pela Ambev. O Coat, que já estava sangrando a empatia do consumidor e sofrendo com uma crise crônica de identidade, de repente se viu expulso do seu ecossistema natural. As vias respiratórias da distribuição começaram a ser sistematicamente fechadas, criando um cerco sufocante que colocaria à prova a verdadeira resiliência da marca. O desaparecimento do Coat, do chamado mercado frio, os refrigeradores dos pequenos comércios e lanchonetes, não foi uma transição lenta. Foi uma erradicação brutal e quase cirúrgica. Em questão de meses, a paisagem visual do varejo tradicional brasileiro foi completamente reescrita. Aquele verde vibrante que a Coca-Cola havia injetado à força nas esquinas de todo o país através de subsídios milionários, foi varrido e substituído pela presença monolítica e inquestionável da Ambev. Para a The Coca-Cola Company, a ficha caiu com um estrondo ensurdecedor. A corporação compreendeu, tarde demais, que havia passado os últimos anos travando uma dispendiosa guerra de marketing na televisão, enquanto a verdadeira batalha territorial estava sendo perdida nas calçadas.
O ecossistema do boteco brasileiro é regido por uma hierarquia de sobrevivência muito clara. A cerveja é a rainha indiscutível do faturamento, o verdadeiro ímã de clientes, enquanto o refrigerante atua apenas como um coadjuvante necessário. Ao monopolizar a rainha através do vasto portfólio de cervejas da nova megacorporação, o Guaraná Antártica garantiu, por pura força de gravidade comercial, a exclusão do coadjuvante rival. Foi um checkmate logístico perfeito. O Guaraná Antártica não precisou gastar milhões em comerciais para atacar o sabor do Coate. Ele simplesmente cortou o oxigênio de sua distribuição. Se o produto não está gelado e disponível no momento em que o consumidor tem sede, nenhuma propaganda, por mais criativa ou cara que seja, consegue salvar a venda. Em desespero, os escritórios regionais da Coca-Cola tentaram reagir com a única arma bélica que ainda compreendiam: o caixa financeiro. Promotores de vendas foram enviados às ruas com ofertas de descontos abissais, promessas de novos refrigeradores gratuitos e bonificações agressivas para tentar reconquistar o balcão dos bares. No entanto, eles colidiram com um muro de pragmatismo intransponível. Nenhum desconto em fardos de Coate, por maior que fosse, compensava para o dono do bar o risco letal de sofrer retaliações da Ambev e ficar sem estoque de Skol ou Antártica no auge de um domingo ensolarado. O medo de perder o produto principal anulava qualquer tentação financeira oferecida pela Coca-Cola. O cerco imposto pela Ambev gerou um efeito dominó catastrófico na percepção pública. O consumidor brasileiro, que já vinha desenvolvendo uma certa antipatia pela marca devido às campanhas arrogantes do passado e estava confuso com as constantes mudanças de sabor e embalagem, parou de ver o Coate em seus locais de convivência diária. Na cultura do Brasil, se uma bebida não está presente na mesa de plástico do bar da esquina, ela perde sua relevância social e evapora da conversa cultural. O Leviatã corporativo que prometia aniquilar a concorrência estava agora encurralado. Os gráficos de participação de mercado, que antes apontavam para um domínio iminente, começaram a despencar em queda livre. A hemorragia financeira tornou-se insustentável até mesmo para os cofres profundos de Atlanta. O Coate já não estava mais disputando a coroa do mercado. De repente, o killer bilionário estava lutando desesperadamente, e de forma solitária, pela sua própria sobrevivência básica. E essa asfixia logística empurraria a marca para sua fase mais sombria, onde o pânico ditaria as últimas e mais humilhantes tentativas de resgate. O bloqueio logístico imposto pela Ambev não foi apenas um revés comercial temporal. Foi um estrangulamento que desencadeou uma reação de pânico sem precedentes dentro das operações da The Coca-Cola Company no Brasil. Quando uma marca com o peso histórico e o investimento bilionário do Coate começa a perder ativamente sua distribuição física de forma sistemática, a espiral de destruição de valor acelera de forma assustadora. Sem a presença orgânica nas mesas dos bares e restaurantes, a diretoria se viu encurralada diante de um abismo financeiro. O relógio estava correndo, os implacáveis relatórios trimestrais cobravam resultados, e a paciência da matriz global em Atlanta havia se esgotado. Era o início da fase de colapso irreversível. A resposta corporativa a essa crise terminal foi trágica em sua execução e desastrosa em suas consequências. Em vez de aceitar o revés nas trincheiras de distribuição e tentar reconstruir a marca com paciência e autenticidade para um nicho específico, a liderança optou por uma estratégia de terra arrasada baseada na força financeira pura. Se o Coate não podia mais competir pelo prestígio nas geladeiras ou pelo afeto cultural do consumidor, ele competiria pelo fundo do poço: o preço. Uma ordem implacável desceu dos escritórios acarpetados para as suadas equipes de vendas de rua: liquidar o produto a qualquer custo para manter o volume artificialmente inflado. Da noite para o dia, o Coate sofreu um rebaixamento brutal de status. A marca, que havia nascido no final dos anos 90 como um produto premium, orgulhosamente endossado pelo maior ídolo esportivo do país e criado para ser o assassino de alta classe do Guaraná Antártica, foi subitamente relegada à categoria de refrigerante de combate.
Os grandes supermercados e atacarejos começaram a ser inundados com lotes gigantescos da bebida verde, oferecidos com descontos tão agressivos que beiravam a irracionalidade econômica para os cofres da empresa. Essa estratégia de precificação desesperada não apenas dizimou as margens de lucro, mas, de forma muito mais grave, aniquilou o pouco prestígio psicológico que restava à marca. O consumidor brasileiro, que é altamente sensível e perspicaz aos códigos de status embutidos no varejo, decodificou a mudança instantaneamente. Quando uma marca que antes exalava poder e dominava os comerciais de televisão, no horário nobre, passa a ser vendida em fardos promocionais contínuos, amarrada com fita adesiva amarela gritando "Leve 3, pague 2", ou pior, oferecida quase como um brinde forçado na compra de uma garrafa tradicional de Coca-Cola, a percepção de valor derrete como gelo ao sol. O Coate deixou de ser uma escolha ativa de consumo e passou a ser uma mera concessão econômica familiar. As pessoas nas filas dos caixas já não compravam porque desejavam o sabor do Coate ou se sentiam representadas pela marca. Elas compravam porque estava absurdamente, quase suspeitamente, barato. Essa desvalorização mercadológica transformou a arma letal de milhões de dólares em um produto de prateleira inferior, estigmatizando a garrafa verde com a marca do fracasso. Um estigma do qual a identidade do produto jamais conseguiria se lavar. Enquanto as margens derretiam nas gôndolas, os bastidores da corporação vivenciavam uma verdadeira carnificina executiva. O departamento de marketing e a diretoria de operações entraram em um estado de ebulição permanente e tóxico. Executivos brilhantes que haviam construído carreiras internacionais sólidas e elogiadas, vendendo a inabalável Coca-Cola preta, encontravam no projeto Coate o cemitério de suas trajetórias profissionais. A alta rotatividade de diretores tornou-se o sintoma clínico mais evidente do desespero de uma corporação perdendo o controle. Cada novo vice-presidente de marketing que assumia a cadeira amaldiçoada trazia consigo a promessa ilusória de um milagre rápido através de novas agências de publicidade, apenas para ser demitido, realocado ou silenciado alguns trimestres depois, quando a dura realidade do monopólio dos bares esmagava suas projeções otimistas em pó. O paciente estava na mesa de cirurgia sofrendo uma hemorragia massiva e os curativos corporativos aplicados não passavam de band-aids caros. As tentativas de salvar o projeto ainda passariam por uma última fase de degradação da própria essência do produto. A degradação, no entanto, não se limitou à percepção de marca e ao posicionamento de preço. Ela atingiu o coração do produto, a sua própria fórmula. Pressionados pela matriz para estancar as perdas financeiras e compensar as margens de lucro dizimadas pelos descontos constantes nos supermercados, os engenheiros de produção e a equipe de desenvolvimento foram forçados a encontrar maneiras de baratear o custo líquido do Coate. A receita original, que havia sido meticulosamente calibrada e testada no final dos anos 90 para desafiar o líder do mercado com um perfil de sabor premium, começou a sofrer alterações silenciosas e letais. Para reduzir os custos de produção em larga escala, o balanço de extrato de guaraná e os tipos de adoçantes utilizados foram progressivamente reajustados. O produto perdeu a complexidade de sabor que um dia havia tentado se equiparar à tradição do Antártica. Os consumidores, mesmo aqueles poucos que ainda mantinham o hábito de comprar a bebida pela conveniência do preço baixo, notaram a diferença imediatamente. O Coate tornou-se perceptivelmente mais artificial, perdendo a refrescância característica que justificava o seu consumo no clima tropical do Brasil. Essa alteração física na qualidade do líquido foi, indiscutivelmente, o último prego no caixão da confiança do consumidor. Se antes a marca sofria uma rejeição mercadológica por motivos de status e enfrentava um estrangulamento brutal de distribuição, agora ela oferecia uma experiência sensorial genuinamente inferior. A The Coca-Cola Company havia caído na armadilha mais clássica e destrutiva do desespero corporativo: tentar salvar a viabilidade financeira do negócio, destruindo silenciosamente a qualidade do próprio produto que lhe deu origem. A integridade da marca havia sido trocada por centavos na linha de montagem.
As campanhas publicitárias que acompanharam essa fase terminal refletiam uma desconexão absoluta com a dura realidade comercial. Em um momento de crise estrutural profunda, onde o produto estava sendo expulso dos bares e rebaixado nos supermercados, a marca continuava a lançar comerciais genéricos e inexpressivos. As propagandas focavam em mensagens vazias sobre alegria de viver e momentos divertidos com os amigos, utilizando atores excessivamente sorridentes em cenários pasteurizados. Havia uma dissonância grotesca, quase trágica, entre o mundo brilhante e perfeito retratado na televisão e a realidade sombria das prateleiras, onde o Kuat acumulava poeira nas gôndolas inferiores, amarrado em fitas de promoção. Na virada para a década de 2010, a exaustão tomou conta da corporação. Tornou-se dolorosamente claro para os executivos sobreviventes nos escritórios do Rio de Janeiro e para a diretoria atônita em Atlanta que a guerra não apenas havia sido perdida, mas que a simples manutenção daquela batalha prolongada estava canibalizando recursos preciosos da empresa. O Kuat, outrora concebido para ser o killer bilionário que aniquilaria a concorrência e coroaria a Coca-Cola no segmento de Guaraná, havia se transformado em um fardo financeiro e moral. O projeto não precisava mais de novas agências de publicidade, não precisava de novas embalagens e certamente não precisava de novos testes de sabor. Ele precisava de uma eutanásia corporativa. O golpe de misericórdia definitivo que encerraria essa agonia não viria das manobras da Ambev, do boicote do varejo ou do distanciamento dos consumidores. O golpe final, frio e calculado, seria desferido pelos próprios criadores da marca, que finalmente tomariam a decisão de virar as costas e abandonar seu filho mais problemático na escuridão. Nas gélidas e silenciosas salas de reunião da sede global em Atlanta, a paciência corporativa tem um limite matematicamente calculável. Após mais de uma década de investimentos maciços, reformulações caóticas, batalhas judiciais por espaço em geladeiras e uma guerra de preços que havia corroído qualquer margem de lucro aceitável, o veredito final sobre o projeto Kuat foi proferido. Não houve gritos, não houve debates acalorados, apenas a constatação fria de uma planilha de custos que sangrava sem perspectiva de cura. A diretoria finalmente compreendeu que tentar forçar o Brasil a amar o Kuat era uma batalha perdida. A ordem agora era clara: estancar o sangramento e iniciar o processo de eutanásia corporativa. O abandono de uma marca que já foi o centro das atenções de um império não acontece do dia para a noite com um comunicado oficial. É uma morte por inanição, um processo letárgico e cruel. A The Coca-Cola Company, que no final dos anos 90 havia despejado dezenas de milhões de dólares para garantir que o verde do Kuat fosse a única cor visível no horizonte do país, simplesmente desligou os aparelhos de suporte vital do marketing. De repente, as grandes agências de publicidade do eixo Rio-São Paulo, que costumavam travar batalhas épicas para conquistar a cobiçada e milionária conta do Kuat, receberam uma mensagem lacônica: não haveria orçamento para campanhas de verão naquele ano. E nem no ano seguinte. Os comerciais de televisão desapareceram. O patrocínio a grandes eventos esportivos e festivais de música foi silenciosamente redirecionado para a marca principal da Coca-Cola ou simplesmente cancelado. Os promotores de vendas que antes tinham cotas agressivas para empurrar fardos da bebida verde para os varejistas receberam novas diretrizes para focar em águas minerais, sucos e chás prontos, categorias que começavam a explodir em rentabilidade. Essa retirada estratégica revelou a dura e triste verdade sobre a existência do Kuat. A marca nunca conseguiu caminhar com as próprias pernas. Todo o seu market share residual, as poucas vendas que ainda a mantinham nas prateleiras dos supermercados, era sustentado artificialmente pelo peso do dinheiro da matriz. Assim que a torneira dos investimentos bilionários foi fechada, o produto começou a murchar em tempo real aos olhos do público. Enquanto o Kuat era deixado para definhar na escuridão das gôndolas inferiores, a verdadeira genialidade e ruthlessness, frieza implacável, da máquina corporativa da Coca-Cola começou a se revelar. Eles não estavam desistindo de vender Guaraná no Brasil. Eles estavam apenas desistindo de lutar aquela guerra com uma arma defeituosa. A matriz percebeu que o erro fatal do Kuat foi tentar ser uma marca única,
nacional e artificial, lutando contra as ricas e diversas raízes culturais do país. Em vez de tentar criar um falso herói de laboratório, a corporação mudou radicalmente sua filosofia. Se você não pode vencer a cultura local, compre-a. A empresa começou a direcionar o orçamento, que antes era queimado na fogueira das vaidades do Coat, para uma estratégia de aquisição hiperregionalizada, mirando em marcas de Guaraná, locais que já possuíam o amor incondicional e autêntico de suas comunidades. O filho primogênito e bilionário estava sendo oficialmente trocado por adotivos mais baratos, mais eficientes e genuinamente amados. A estratégia de aquisições regionais foi apenas o primeiro passo no processo de apagamento do Quad. A corporação havia aprendido da maneira mais dura possível que o afeto do consumidor brasileiro não podia ser fabricado em laboratório e imposto por campanhas milionárias. Ele precisava ser cultivado ou, na visão pragmática de Atlanta, comprado de quem já o possuía. No entanto, a matriz ainda precisava de um competidor de escala nacional, um produto que pudesse ocupar as prateleiras de todo o país sem carregar o pesado fardo de rejeição, as incontáveis mudanças de fórmula e o estigma de fracasso que agora manchavam irreversivelmente a garrafa verde. O golpe de misericórdia desferido contra o Coat não viria de um novo experimento, mas de dentro da própria família. A solução da The Coca-Cola Company foi recorrer a uma força já estabelecida, universalmente amada e incontestável em seu portfólio global. Sob a chancela de uma marca que já era sinônimo de diversão e juventude, nascia a Fanta Guaraná. O lançamento da Fanta Guaraná representou o atestado de óbito não oficial do Coat. Ao acoplar o tradicional sabor amazônico debaixo do guarda-chuva de uma das marcas de refrigerante mais carismáticas do planeta, a Coca-Cola finalmente resolveu a crise crônica de identidade que havia atormentado o Coat por quase 2 décadas. A Fanta já possuía uma conexão emocional inabalável com o público, construída através de décadas de comunicação leve, autêntica e focada no entretenimento. Com a Fanta Guaraná, não havia a menor necessidade de campanhas de ataque, testes cegos provocativos ou arrogância corporativa. O novo produto simplesmente entrou no mercado sorrindo, sem a pretensão hostil de aniquilar o Guaraná Antártica, mas sim como uma alternativa alegre e familiar. A dissonância foi brutal. Enquanto o Coat havia entrado no Brasil no final dos anos 90 como um exército invasor, marchando ao som de tambores de guerra e exigindo submissão, a Fanta Guaraná foi convidada a entrar nas casas dos brasileiros com a facilidade de um velho amigo. Diante dessa transição, o Coat foi sumariamente rebaixado de filho problemático para um mero fantasma corporativo. As gigantescas engarrafadoras, que representam o verdadeiro sistema circulatório da logística da Coca-Cola, começaram a receber instruções diretas para realocar todo o foco, o material de ponto de venda e os espaços nas geladeiras para o novo produto. O espaço físico de distribuição do Quatia, que já era claustrofóbico devido ao monopólio implacável da Ambev, nos bares e restaurantes, encolheu de forma terminal dentro dos próprios corredores dos supermercados. A garrafa verde deixou de ser oferecida aos varejistas como uma opção de valor e passou a ser tratada como um incômodo item de fim de linha, mantido em produção mínima apenas para evitar o constrangimento público perante os acionistas de admitir o encerramento abrupto de um projeto que havia custado bilhões. A queda de status foi absoluta e humilhante. A arma letal concebida para reescrever a história do consumo no Brasil transformou-se em um estorvo logístico. Dentro dos escritórios, o nome Coat passou a ser sussurrado como um tabu, um clássico caso de estudo sobre a arrogância do marketing e tudo o que não se deve fazer na gestão de uma marca de grande consumo. O silêncio da matriz em relação ao produto tornou-se gélido e definitivo. Não houve comunicados de descontinuidade, nenhuma despedida honrosa, nenhuma última homenagem. O produto foi simplesmente trancado no porão do portfólio corporativo, deixado na escuridão, enquanto assistia ao seu meio-irmão mais novo e colorido receber toda a glória, o orçamento e o afeto popular. O criador havia, finalmente, e sem remorsos, abandonado a sua criatura para morrer. Na história corporativa, a ruína de grandes impérios comerciais costuma ser acompanhada por um espetáculo dramático. Vemos fábricas fechando seus portões com correntes de ferro,
trabalhadores protestando nas ruas, comunicados oficiais de falência lidos em telejornais e leilões melancólicos de ativos físicos. No entanto, o fim do Kuat não ofereceu nenhuma dessas catarses públicas. A marca não explodiu, ela simplesmente evaporou. Foi uma morte por obsolescência programada, um apagamento tão lento e contínuo que, quando o consumidor finalmente percebeu que a garrafa verde havia sumido, a guerra já havia terminado há mais de uma década. Para testemunhar o túmulo não oficial do Kuat hoje, basta caminhar pelo corredor de bebidas de qualquer grande rede de supermercados no Brasil. A dissonância visual é de cortar o coração para qualquer analista de negócios que conheça a história. Onde antes, no final dos anos 90, havia montanhas de fardos verdes bloqueando a passagem e promotoras oferecendo degustações em ilhas refrigeradas exclusivas. Agora há apenas uma presença fantasmagórica. Você precisa procurar com atenção, abaixando-se até a última prateleira, perto do chão, para encontrar algumas raras e solitárias garrafas de Kuat. Elas dividem espaço com marcas genéricas de baixíssimo custo, cobertas por uma fina camada de poeira que atesta a falta de giro de estoque. A arma letal de bilhões de dólares tornou-se um fóssil plástico. Essa morte silenciosa é, talvez, a punição mais cruel que o mercado pode infligir a uma marca. O Kuat não foi destruído por um escândalo de saúde pública ou por um erro de contaminação na linha de produção, eventos catastróficos que, ironicamente, pelo menos mantêm a marca nas manchetes e na mente das pessoas. O Kuat foi destruído pela indiferença absoluta. O consumidor brasileiro, ferido pela arrogância das campanhas passadas e confuso pelas incontáveis mudanças de fórmula, não sentiu raiva em seus últimos dias. Sentiu apenas apatia. E, no implacável ecossistema do varejo de consumo, a apatia é um veneno muito mais letal do que o ódio. O apagamento cultural da marca foi sistêmico. Uma nova geração de brasileiros nasceu e cresceu durante os anos 2010 e 2020, sem ter a menor ideia do que o Kuat representou no passado. Para os jovens consumidores de hoje, a garrafa verde ocasional, vista em um mercado de bairro, não invoca imagens do carismático Guga levantando troféus, nem desperta memórias das agressivas campanhas de teste cego que paravam o país no horário nobre. O Kuat é, para eles, apenas mais uma bebida barata e sem história. A amnésia coletiva engoliu o projeto corporativo mais ambicioso da The Coca-Cola Company na América Latina. Nos bastidores das engarrafadoras, a produção do Kuat foi reduzida a um fio de água. A linha de montagem, que um dia operou em 3 turnos incessantes para inundar o país de garrafas verdes, agora roda em lotes minúsculos, esporádicos, apenas para cumprir contratos de distribuição residuais em regiões muito específicas, onde a logística do Fanta Guaraná ainda está sendo calibrada. Não há nenhum esforço de vendas, nenhum incentivo financeiro para os lojistas, nenhuma comunicação visual. A marca é mantida em estado vegetativo simplesmente porque o custo administrativo de assinaturas para o seu encerramento legal definitivo talvez seja maior do que a inconveniência de deixá-la murchar até o fim. O silêncio atual contrasta de forma brutal com o barulho ensurdecedor de seu lançamento. É a prova definitiva de que, no mercado de consumo massivo, o dinheiro pode comprar o barulho, mas não pode comprar o silêncio respeitoso após a derrota. O Kuat não deixou um buraco no mercado brasileiro. O espaço que ele tentou ocupar à força fechou-se quase imediatamente sobre ele. O Guaraná Antártica permaneceu em seu trono ancestral, agora fortalecido pelo gigantesco escudo logístico da Ambev, enquanto outras marcas regionais e o próprio Fanta Guaraná preencheram as rachaduras restantes nas prateleiras. A morte silenciosa do Kuat nos ensina que o esquecimento é o destino final de todas as marcas que tentam sobrepujar a cultura de um povo apenas com o peso de seus orçamentos. Quando as luzes dos estúdios de publicidade se apagam e os cheques de marketing param de ser assinados, o que resta nas prateleiras é apenas a verdade da relação entre o produto e o ser humano. E a verdade do Kuat era que, por trás de todo o alarde,
de toda a agressividade e de todos os milhões de dólares, não havia nenhuma alma pulsando dentro daquela garrafa verde. Quando a poeira finalmente assenta sobre os escombros do ambicioso projeto Kuat, o que resta nas prateleiras não é apenas um estudo de caso sobre um produto descontinuado, mas uma profunda e implacável lição sobre os limites absolutos do poder corporativo. A trajetória do Kuat transcende os gráficos de market share e as declarações de perdas e danos da The Coca-Cola Company. Ela representa, na verdade, um dos maiores e mais caros experimentos sociais e mercadológicos já conduzidos na história do capitalismo na América Latina. A tentativa audaciosa de descobrir se um orçamento praticamente infinito poderia, literalmente, comprar, desconstruir e reescrever a identidade cultural de uma nação inteira. A resposta, cimentada no fundo das gôndolas empoeiradas dos supermercados de hoje, foi um sonoro, doloroso e inegável não. A verdadeira falha do Kuat nunca esteve nos sofisticados laboratórios de química em Atlanta ou nas gigantescas linhas de engarrafamento espalhadas pelo território brasileiro. O erro fatal foi, desde a sua concepção, estritamente filosófico. A corporação operou sob a premissa arrogante de que a tradição é algo maleável, que pode ser sintetizado artificialmente, engarrafado e empurrado goela abaixo através de repetição exaustiva e saturação midiática. Durante anos, executivos brilhantes, acostumados a dominar mercados globais, com a imbatível garrafa vermelha e preta, olhavam para o mapa do Brasil e viam o domínio do Guaraná Antártica apenas como uma anomalia estatística a ser corrigida. Eles não viam um patrimônio cultural. Viam um erro no sistema matricial da Coca-Cola, uma falha que precisava ser aniquilada. Acreditavam piamente que o capital era a força gravitacional suprema do universo do varejo. O Kuat foi a manifestação física dessa crença. Uma arma corporativa de destruição em massa forjada em plástico verde. Projetada não para encantar, mas para subjugar. O que esses estrategistas subestimaram gravemente foi a resiliência silenciosa da infraestrutura cultural brasileira. Eles ignoraram que, no Brasil, o ato de abrir um guaraná gelado durante o almoço de domingo em família ou na mesa de plástico de um bar transcende a simples hidratação. É um ritual profundamente enraizado de pertencimento. O concorrente possuía uma textura emocional construída ao longo de quase um século de memórias compartilhadas. Quando a Coca-Cola lançou suas agressivas campanhas de teste cego, tentando provar que o Kuat era quimicamente ou sensoriamente superior, ela demonstrou uma total desconexão com a natureza humana. O sabor de uma bebida representa, na melhor das hipóteses, apenas uma fração mínima da experiência de consumo. O restante é contexto, memória, raízes e respeito mútuo. E o Kuat nasceu desrespeitando as regras invisíveis da própria casa que tentava dominar. A resistência não veio através de manifestações ou boicotes organizados, mas através da inércia protetora do varejo tradicional. O boteco da esquina revelou-se uma trincheira corporativa impenetrável. Foi nesse ecossistema orgânico e descentralizado que a união entre a tradição do Guaraná e a força monopolista logística da Ambev formou um escudo que nem $1 bilhão em marketing conseguiu perfurar. O comerciante local tornou-se o guardião, consciente ou não, de uma herança nacional, rejeitando a imposição estrangeira para proteger seu próprio modo de vida e sobrevivência econômica. A derrocada do Kuat reescreveu permanentemente os manuais de negócios e publicidade para corporações estrangeiras na América Latina. Antes dessa saga, a publicidade de confronto direto era vista como o auge da ousadia comercial. Depois do Kuat, tornou-se o exemplo supremo de miopia empática. As marcas globais aprenderam, através do sangue financeiro derramado pela Coca-Cola, que atacar o símbolo local não significa herdar os seus seguidores. Na maioria das vezes, significa ofender os valores intrínsecos que esses mesmos seguidores prezam e defendem com paixão. A própria matriz em Atlanta saiu dessa guerra de mais de 20 anos profundamente transformada.
A empresa abandonou a postura imperialista de criar marcas de laboratório destinadas a assassinar ícones locais. Em vez disso, adotou a doutrina da assimilação e do respeito. O lançamento acolhedor da Fanta Guaraná e a aquisição cuidadosa de marcas regionais autênticas, mantendo suas fórmulas e embalagens originais, provam que o Leviatã corporativo aprendeu sua lição mais cara. Se você não pode vencer a cultura pela força, honre-a ou compre-a com humildade, mas nunca tente fabricá-la em uma sala de reuniões. Hoje, o Quat serve como um fantasma pedagógico, um farol de advertência que assombra os corredores do marketing global toda vez que um novo executivo, inebriado por planilhas otimistas, sugere que o dinheiro por si só é suficiente para mudar a alma de um povo. A garrafa verde, abandonada na penumbra das prateleiras, não é mais um produto, é um monumento histórico. É o testamento silencioso do orgulho de um país que se recusou a ser domesticado, lembrando ao mundo corporativo que o gigante pode até tentar comprar o mercado, mas a cultura, a verdadeira cultura, nunca esteve à venda. A queda do Quat não é apenas uma nota de rodapé na história corporativa da Coca-Cola. É um espelho onde a arrogância do mercado de consumo se reflete de forma cristalina. Em um mundo onde megacorporações acreditam que algoritmos, pesquisas de grupo focal e orçamentos bilionários podem decodificar e manipular o comportamento humano à vontade, a garrafa verde esquecida nos lembra de uma verdade inegociável. A cultura não é uma equação matemática. O afeto de uma nação, construído ao longo de gerações em almoços de domingo e balcões de pequenos bares, possui uma resiliência silenciosa que nenhum orçamento de marketing consegue subjugar. O Quat falhou não porque o seu líquido era intrinsecamente ruim, mas porque a sua essência era puramente artificial. Ele tentou entrar na vida do consumidor, chutando a porta da frente, desrespeitando o anfitrião e tentando desmoralizar uma tradição local. A resposta do povo brasileiro foi a retaliação mais letal que o mercado pode oferecer a um produto: a pura e simples indiferença. No fim das contas, a história do Quat nos ensina uma dura lição sobre os limites do capitalismo de força bruta. O dinheiro pode, sem dúvida, comprar frotas de caminhões, subsidiar geladeiras e alugar o melhor espaço visual em uma prateleira de supermercado. Mas ele nunca, em hipótese alguma, poderá comprar o espaço no coração de uma comunidade. O legado definitivo da marca não se constrói tentando destruir os ícones do passado, mas tendo a humildade de compreendê-los. Como você enxerga essa colisão entre o poder financeiro multinacional e a nossa identidade cultural? Você acredita que outras gigantes globais ainda cometem esse mesmo erro no Brasil de hoje? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Essa é uma discussão que vai muito além das prateleiras. E se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre a história por trás dos produtos que consumimos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continuaremos a desvendar as engrenagens, os impérios e as quedas do mundo corporativo. Até a próxima.